E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre um arquivo que é bastante importante aí no Android, que é o build.prop. Para quem não sabe o que é o build.prop, ele é um arquivo contendo as propriedades da sua ROM atual. Esse arquivo é já na compilação do Android e vai ter diversas configurações e propriedades do seu dispositivo que vão ser utilizadas pelo Android. Dentro de um arquivo build.prop, existem diversas propriedades, normalmente elas são separadas por linhas e cada linha possui uma propriedade composta por nome e o valor que foi designado para essa propriedade. De qualquer jeito, podem existir um monte de coisas no seu build.prop, o que vai estar dentro dele pode variar de dispositivo para dispositivo, mas no geral você tem informações sobre o aparelho, marca, modelo, a versão do Android, até alguns recursos que são suportados pelo seu dispositivo e até algumas coisas mais avançadas, como caminhos de arquivos que vão ser utilizados para carregar uma função ou outra. Resumindo, um monte de configurações e informações vão estar presentes no build.prop e o Android, sempre que precisar, vai poder estar acessando elas. Nas versões mais antigas do Android, a gente tinha um único arquivo build.prop que ficava lá na partição do sistema, mas agora nas versões mais recentes, com a modularização do Android, a gente tem diversos build.prop, tem build.prop na partição de vendor, fica lá na raiz da partição de vendor, tem build.prop na raiz da partição de sistema, tem build.prop em outras partições, tipo na partição de product, fica lá na pastinha etc, e assim vai indo. É comum ter vários build.prop nos tempos de hoje. É claro que para estar acessando esses arquivos, como são arquivos do sistema, é necessário ter acesso ao root, mas é legal saber que existem vários nos tempos de hoje. Beleza, Vega. Mas qual que é o propósito do build.prop? Para que serve o arquivo build.prop? Como eu tinha comentado anteriormente, o Android acessa as propriedades do build.prop e dependendo de alguma propriedade, de algum valor que tiver escrito lá no build.prop, pode ser que esse valor acabe influenciando, acabe alterando o comportamento do Android. E para simplificar o entendimento, vamos pegar uma prop de exemplo. Aqui eu escolhi pegar a prop do ro.config.lolrun. Essa prop define a configuração de lolrun. Ela vem habilitada por padrão em aparelhos rodando o Android Go. E com ela habilitada, o Android vai estar desabilitando alguns recursos e alterando alguns comportamentos para tirar um proveito melhor de memória em dispositivos que têm pouca memória RAM, tipo apoios de 1 GB de memória e tal. Além disso, aplicativos podem fazer verificações para saber se o app está sendo executado em um aparelho com essa propriedade de low RAM habilitada e assim está desabilitando recursos para deixar a experiência do aplicativo melhor em um aparelho com pouca memória. É claro que aparelhos rodando o Android Go possuem diversas otimizações para rodarem aí com 1 GB de memória RAM, para rodar com um socket mais fraquinho e tal, mas uma das coisas que esse tipo de dispositivo faz é definir a flag de low RAM como verdadeiro, assim o Android entende que naquele dispositivo tem que rodar com um comportamento diferente, tem que rodar com um comportamento de low RAM habilitado. Aqui eu dei um exemplo mais simples, mas o seu build.prop carrega diversas informações, desde, sei lá, coisas da implementação do Android no seu dispositivo, se o seu dispositivo suporta partições dinâmicas ou não, se o seu dispositivo traz suporte ao Project Treble ou não, e até algumas coisas mais avançadas, tipo, sei lá, os parâmetros da máquina virtual, opções de depuração e diversos outros parâmetros que são essenciais para o funcionamento do Android. E para estar resumindo e responder a pergunta, o build.prop vai estar armazenando configurações e informações importantes do seu dispositivo, coisas que são mais delicadas, tanto que esse arquivo, esse build.prop, você não consegue estar acessando ele de forma fácil. Ele é um arquivo que fica nas partições do sistema e é justamente por causa disso, porque ele guarda algumas coisas mais sensíveis. Beleza, Vega, mas e se mesmo assim eu quiser editar as propriedades desse arquivo,
Eu posso? Isso daí é possível? Olha, que dá para editar, dá. Quando você tem acesso ao root, você pode fazer um monte de coisa aí nas partições do seu aparelho e inclusive tá modificando o build.prop. Dá até para fazer isso utilizando o Magis, que tem os módulos que também permitem isso. Cara, modificar o build.prop tem diversas maneiras. Apesar de ser possível editar, não significa que as coisas vão funcionar da maneira que você espera. Voltando ao exemplo anterior, a propriedade Lohan. O que define se esse comportamento vai ser habilitado ou não é a propriedade no build.prop. E se você pegar um dispositivo onde esse comportamento vem desabilitado por padrão, se você conseguir fazer as modificações no build.prop, sim, deve ser possível estar ativando o comportamento de Lohan, mesmo que o dispositivo não tenha aquele comportamento por padrão. Claro que aqui foi só um exemplo com a propriedade Lohan, uma propriedade feita para ser utilizada em dispositivos mais fracos, mas é um recurso que desabilita algumas features do Android, algumas features até que úteis, tipo a sua reposição de tela. Então, acaba não sendo tão útil para muita gente. E também existem algumas propriedades que, por mais que você altere, elas podem não ter nenhum efeito aí no seu dispositivo. Tipo, sei lá, você pega um dispositivo lançado com Android 7, atualiza ele para o Android 9 e você percebe que o dispositivo não tem suporte para Project Treble. Você pode muito bem forçar, entre aspas, o suporte a Project Treble alterando uma propriedade aí do build.prop, mas cara, só alterar uma propriedade não é o suficiente para você ter suporte para Project Treble. O Project Treble depende de ter outra partição para colocar a bibliotecas da fabricante. Depende de muito mais do que só alterar uma propriedade. Então existem algumas propriedades que, por mais que você altere, elas não vão fazer efeito, porque estão fora do escopo da sua ROM atual. E pessoal, o build.prop carrega diversas propriedades que vão ser utilizadas pelo Android, e inclusive diversas propriedades importantes e que se forem alteradas de forma incorreta, de algum valor que não devia ou algo do tipo, isso pode sim estar causando algum problema de loop infinito, algum problema de iniciação do seu dispositivo. Então, não mexam em propriedades do build.prop que você não sabe o que faz. E para finalizar, para o pessoal mais avançado, toma cuidado com as coisas que você coloca no seu build.prop. Atualmente, existem um monte de propriedades que você pode colocar no build.prop que sequer fazem alguma coisa e você só vai estar enchendo o arquivo de build.prop com coisas que não servem para nada. Então fica ligado nisso e não saia modificando os parâmetros sem saber o que eles fazem, porque dependendo você pode acabar se deparando aí com um loop infinito da vida, com um boot loop e vai ter que reinstalar a ROM. E isso daí é meio chatinho. E pessoal, esse foi o vídeo comentando um pouco sobre o build.prop. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero trazer aqui para o canal um vídeo mostrando como que faz módulos do Magisk. Então, cobrir o básico e também cobrir um pouco sobre o build.prop. Então, esse vídeo vai ser meio que um complemento para outro vídeo que vai ter futuramente aqui no canal. E é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreve para não perder. E é isso. Bye, bye.